Mas, enfim, pelas minhas contas aqui, nós temos quórum. E aí eu queria dar início à reunião, né? A nossa reunião é um pouco extensa, e eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer pela presença de sempre, agradecer aos nossos convidados, que são muitos hoje, e isso prova o engajamento, né? E a popularização que a gente está promovendo cada vez mais na nossa bacia, eu acredito nisso. Né? Então, quase que a gente tem mais convidados do que conselheiros, e isso é maravilhoso para nós, numa reunião, né, que a gente não fez uma ampla divulgação. Estão me ouvindo? Oi, Camila, sim. Agora sim. Tá tudo certo com o quórum, Camila? Camila realmente está com algum problema. Mas, enfim, então a gente vai dar início à nossa reunião, né? Tá aí exposto a nossa pauta, então a abertura oficial, desejando um 2021 maravilhoso para todos, de muito trabalho, de muitas realizações, de vacina e de a gente poder, em breve, fazer uma reunião presencial, né? O item 2, onde a gente inicia a nossa reunião efetivamente, a gente tem a apreciação e a aprovação da ata, né? A gente estava com aquele costume de fazer a leitura da ata, e eu queria saber, né, se vocês desejam fazer a leitura ou se a gente faz naquele mesmo formato que eu fiz na reunião passada, onde eu faço um resumo da reunião e destaco aquilo que ficou de deliberação, né? E aí aqueles conselheiros que tiverem sugestões de alteração na escrita da ata podem fazer dessa forma. O que vocês acham? Eu prefiro abreviar. A ata está muito grande, Janaína. A gente vai usar tempo demais. Eu acho que você pode fazer de acordo com a sua sugestão. Essa ata ficou muito bem feita, né? Eu quero até agradecer. Tem que gravar, tá gravando, Ivan, porque como tá indo para o YouTube, automaticamente já grava, viu? Eu acho que sim, acredito que sim. Então, vamos lá. Pode ser dessa forma, pessoal? Eu fazendo um resumo executivo da ata, e aí quem tiver alguma solicitação de sugestão de escrita, pode fazer depois, tá? Então, na nossa reunião, né, nós fizemos, só um minutinho, a gente discutiu os pontos da reunião anterior, né, alguns pedidos que foram feitos pelo conselheiro Adeilson, junto ao Ministério Público, a gente fez o repasse, infelizmente não houve nenhum avanço, né, em relação a essa questão, já que o Ministério Público ficou de recesso. Eu terei uma reunião com a promotora nos próximos dias e eu pretendo passar para ela algumas questões relacionadas ao nosso comitê, que já foi tratado aqui, e aí na próxima reunião eu posso estar trazendo o posicionamento dela. A gente também falou sobre o webinário da Carta das Águas, então isso já passou, né? Falamos da necessidade de avaliação do comitê, então as pessoas ainda que faltavam fazer avaliação, a Camila entrou em contato um por um, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu efetivar a avaliação do comitê. Também tratamos sobre o calendário da reunião, né, onde a gente traçou a reunião bimestral, sendo que foi sugerido a segunda terça-feira de cada bimestre, então a gente já tem o nosso calendário marcado. A gente ajustou essa primeira reunião, porque a gente precisava de tratar do planejamento, né, então nossa primeira reunião, dia 26, dia 13 de abril a próxima, 8 de junho, 10 de agosto, 19 de outubro e 14 de dezembro. Tá? Então, ficou dessa forma. Nós fizemos a apresentação das propostas que a gente tinha para o Juntos pelo Mucuri nesse ano, para validar com o comitê. Alguns questionamentos foram feitos sobre as áreas prioritárias, pelo Luiz Ricardo, que chamou a atenção da escolha dessas áreas prioritárias, em função da presença da realização do plano diretor, que o plano diretor poderia apresentar outra priorização. Então, nós justificamos que esse início de trabalho ele vai ser feito com algumas bacias que já têm algum tipo de articulação local, e aí essas bacias a gente vai confirmar ainda, né, porque nessa mudança de um ano e mudança de governo, muita coisa pode ter alterado. Então, ficou aqui Cedro,
Águas Formosas, Córrego do Mutuca, Cedro, Teoflotone e Rio Preto em Itaipé. Então, a gente vai confirmar essas áreas para poder dar continuidade nesse trabalho. E assim, claro, à medida que o plano diretor avançar e o prognóstico do plano diretor, a gente vai ter um apontamento mais efetivo desses trabalhos, né? Outro ponto de pauta foi a apresentação do programa Procomitês, que o Robson do IGAM fez, né, trazendo a forma de trabalho. Então, foi feito alguns esclarecimentos de como isso vai ser feito, e aí ficou claro, em resumo, que em função do recurso ser um recurso muito pequeno para cada comitê, que a ideia do IGAM é executar esse recurso de forma mais abrangente através dos demais comitês, né? Então, esse foi o principal desdobramento dessa reunião. Tá? Depois ocorreram alguns informes, né, onde eu, como secretária de Meio Ambiente, falei um pouco do programa Viver Bem TO e das ações que a gente estava realizando no momento. O Túlio deu algumas informações sobre o plano diretor. O Sandro trouxe o problema da fusão de matéria, né? E aí os desdobramentos que isso pode ter no trabalho de assistência técnica e extensão rural. O Alisson trouxe o congresso da ABS também. O Luiz Ricardo apresentou a parceria entre o GEPAF e a Casa da Floresta para trabalhar a questão do tratamento de esgoto na comunidade do CRIS. Tem algum barulho aí, gente? Tem alguém com o microfone ligado aí? Tem alguém com motosserra aí. O Alice, eu acho que é o seu microfone. Não estou achando, não. Tem motosserra aí perto, não, derrubando, né? Você está derrubando peroba do campo de novo, Alice. Não é possível. Para finalizar... Gente, será que isso é o meu? Não, né? Está dando um eco aqui. Para finalizar, o Túlio trouxe sobre uma palestra que foi realizada lá no Comitê do Rio das Velhas e sugeriu... Só um minutinho, gente, que agora deu uma baguncinha aqui na secretaria. Aí, então, a gente trouxe, o Túlio trouxe essa palestra do Comitê do Rio das Velhas como sugestão para que a gente assistisse, falando sobre o marco legal do saneamento, e após isso, a reunião foi encerrada. Tá? Então, eu coloco à disposição aí para os conselheiros fazerem as sugestões de escrita, né? De correções, e a partir de então, a gente fazer e submeter à votação do comitê. Se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone e fazer a sugestão. Janaína. Oi, pode falar. Túlio IGAM. A ata está certíssima, né, o que eu trouxe foi o webinar sobre o saneamento rural que aconteceu no ano passado, né, e um dos tópicos foi a discussão do novo, teve uma palestra sobre o novo marco regulatório, né, e como isso poderia impactar, principalmente na questão rural, haja vista, né, que a gente tem esse desnível de atendimento, né, o atendimento urbano de água e esgoto, né, a gente tem muito menos esse atendimento na área rural, né, de água e principalmente de esgoto. Então, o que eu chamei a atenção foi que o webinar proporcionou essa discussão, né, com foco no saneamento rural, né, haja vista que a gente tem essa temática, essa questão muito em voga, né, no estado como um todo, né. Mas a ata está certíssima, está contemplada a minha fala lá. Ótimo. Alguém quer fazer mais alguma sugestão de escrita? Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Ivan, boa tarde. Ivan, tudo bem? Joia. Então, eu até tinha mandado para Camila alguns errozinhos de português, coisa besta, não sei se precisa falar isso aqui ou não. Oi, Ivan, eu creio que se for erro de português, e a Camila já está com ela, não vai mudar a estrutura da ata, eu, na minha opinião, creio que não precisa trazer, mas eu coloco aí a apreciação dos conselheiros.
Tá, não, tranquilo. Aí tem um outro aqui, deixa eu ver aqui só. Que eu anotei aqui no WhatsApp, deixa eu achar ele aqui. É a questão de estar lá um termo na página, quer dizer, na linha. Não, nesse aqui não. É que o Robson estabeleceu as metas de ações dos comitês. Eu estava tentando lembrar isso aqui e não consegui lembrar. Que ações que ele estabeleceu na linha 116? Realmente essa frase ficou solta mesmo. Ele não estabeleceu as metas, não. Na verdade, a ideia é estabelecer, né? Não é isso? Eu também então, eu não estou lembrando, mas assim, ele não estabeleceu, né? Porque tudo é em grupo, né? Tomada de decisão. Talvez ele informou alguma coisa, aí eu estou tentando lembrar, mas não estou lembrando o que foi que Hobbes falou naquele dia. Ele não estabeleceu metas, não, porque as metas foram construídas pelos comitês, né? A gente fez aquele trabalho conjunto, depois a gente validou no próprio comitê, e aí a gente submeteu ao IGAN. Realmente não teve um estabelecimento, não. Aham. Eu acho que essa frase... Dá uma olhada nessa frase aí para ver o que aconteceu. Eu acho que ela vai ser retirada na minha sugestão é que ela seja retirada. Aí a coisa na linha 131, fala lá do BRVTO, né, do programa, que está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No dia 21 de dezembro, o Coco Piquiri, próximo ao céu e a turma. Então ficou meio, essa frase aí ficou... parece que faltou, né, que você colocar aqui, e a turma 38, né, fizeram um mutirão de limpeza nas margens dos Cocos Piquiri, né? Verdade. Acho que está faltando que a ação que foi realizada aí nesse dia. É verdade. Mas no restante é isso aí. Valeu, obrigado. Coordenado pela Secretaria. Camila, você já consegue mudar aí? Eu, de qualquer maneira, vou escrever aqui, como que a comunicação com a Camila está difícil, eu vou escrever aqui e vou... Tá, eu te mando aí depois os pontos certinho. Beleza. Faz isso, por favor. Tá bom, obrigado, tchau. Obrigada a você, meu querido. Queridos conselheiros, diante das considerações do Ivan, alguém mais tem alguma consideração para a gente poder incluir na nossa ata? Boa tarde, conselheira Janaína. Boa tarde. José Aparecido, tudo bem? Pois é, boa tarde. Eu sempre corro aqui nas atas ali, mas para mim está tudo tranquilo, não tem erro, não. De acordo aí, tá joia. Obrigado. Então, com essas considerações colocadas, né, pelo Ivan, que são mudanças de erros, né, alterações, correção de erros de português, a retirada dessa frase do Robson, que realmente não cabe ao texto, e também esse acréscimo do motivo, né, da ação realizada no dia 21 de dezembro, nós podemos submeter para aprovação dos conselheiros. Aí eu gostaria que vocês colocassem no chat a aprovação ou não da ata. Ótimo. Então, aprovada a nossa ata, e nós vamos dar seguimento aqui à nossa pauta. E o próximo item de pauta é a apresentação e a discussão do relatório de diagnóstico do plano diretor de recursos hídricos, né, da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri, pelos técnicos da empresa Profil. E aí eu gostaria de convidá-los, né, a fazer a apresentação. Vinícius, que eu creio quem vai fazer essa apresentação. Fica à vontade, Vinícius. A casa é sua. Olá, pessoal, boa tarde. Feliz de estar de volta. Aqui é o plenário do Comitê do Mucuri, uma pena que não pessoalmente,
Mas a gente avançou bastante, temos uma versão muito próxima do final do relatório diagnóstico do plano. Vamos fazer uma apresentação enxuta aqui para vocês, dos principais resultados que a gente tem do relatório de diagnóstico, né, e comentar um pouquinho do que a gente fez nos últimos meses para chegar nessa versão quase finalizada do produto, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, ver como é que funciona essa ferramenta aqui, para mim é nova. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Alguém me confirma se vocês estão vendo a capa da apresentação? Sim, Vinícius. Certo. Bom, aqui um sumáriozinho rápido de como é que vai ser a apresentação. Vou começar falando o que a gente já realizou, depois eu passo pelos temas do diagnóstico e no fim eu vou comentar rapidamente quais são os próximos passos do plano e dar uma estimativa de datas do que a gente pretende fazer, né? Coisa que a gente já combinou pela manhã com o pessoal do grupo de acompanhamento técnico. Então, o que a gente já fez do plano, né, antes dessa finalização da etapa de diagnóstico, né? A gente lá em 2018, a gente já apresentou o plano de trabalho e aprovou ele, né? Desenvolvemos ao longo de 2019 a etapa de diagnóstico do plano até chegar nas consultas públicas em novembro de 2019, quando a gente foi à bacia, realizou 3 eventos, né, aí na região, né, com bastante participação. Desses eventos a gente teve muita contribuição, né, a gente teve algumas discussões sobre como resolver algumas questões, algumas divergências dos dados que a gente estava apresentando, né, e daí a partir desse evento a gente passou para gerar uma nova versão do diagnóstico, né. É claro que a gente está com um lapso temporal muito grande, né, que a gente está falando de consultas públicas que foram realizadas há mais de um ano atrás, né? Mas nesse meio tempo a gente teve um 2020 aí, que eu acho que para ninguém foi normal, né? Então a gente está com esse lapso temporal que nós vamos tentar agilizar as próximas etapas do plano para tentar encurtar um pouco a nossa chegada ao final, né? Que é o plano mesmo de fato. Assim. Então, depois dessas consultas públicas feitas, os resultados que a gente obteve do diagnóstico, né, eles já se aproximam muito mais das percepções locais que a gente teve. E é o que eu vou apresentar na sequência. Então, o diagnóstico ele é basicamente composto por uma caracterização geral da bacia do Mucuri, né? Então, a gente tem uma definição de unidade de planejamento, né? Para a bacia são 7 unidades de planejamento, né? A gente dividiu, né? Dentro da bacia são 16 municípios, 12 desses municípios têm sede na bacia, né? As unidades de planejamento, a gente dividiu elas em 2 unidades que são bem características de cabeceira, que pegam a unidade 1, pega a região de Ladainha, a unidade 2 pega a região de Catugi, Novo Oriente, Minas, ali. Depois a gente tem as unidades que já são mais do médio, Mucuri, assim, então a gente tem a unidade número 3, que pega a região de Pavão, a unidade número 4, que pega a região de Teoflotone, a unidade número 6, que pega a região de Crisólita, a unidade número 5, que pega a região de Carlos Chagas, e a unidade número 7, né, que é lá, a Jusante, né, na região de Serra dos Aimorés e Nanuque. A partir dessas unidades, que a gente nomeou como Alto Mucuri, Rio Marambaia, Médio Mucuri, Todos os Santos, Rio Pampã, Médio Baixo Mucuri e Baixo Mucuri, né, é a partir delas que a gente estrutura o diagnóstico, né, de forma a traçar relações entre essas unidades, né, para que a gente consiga comparar informações, né, e identificar peculiaridades e homogeneidades na bacia. O diagnóstico depois passa por um capítulo mais extenso de caracterização física, onde a gente vai tratar de temas como geologia, geomorfologia, hidrogeologia, pedologia, caracterização climática, que foi uma coisa que a gente melhorou bastante da primeira versão para essa atualmente, seguindo algumas orientações que foram passadas pelo IGAN, de quais dados utilizar, quais são os mais adequados. Então, a gente agregou bastante informação nessa parte do diagnóstico. Ele tem depois toda uma parte de caracterização biótica, né, que eu trago a questão das formações vegetais originais da bacia, mas ele tem uma parte
mais ligada à biota, principalmente a biota aquática, né? Tem toda uma parte do diagnóstico voltada para essa caracterização biótica, né? Traz a temática de uso e cobertura do solo também, que é algo bem relevante aqui para a bacia, onde a gente consegue enxergar no uso e cobertura do solo a diferença da forma de ocupação na bacia, onde as cabeceiras têm uma formação florestal mais bem distribuída, mais formação florestal, né? Ali, região de Ladainha, região de Poté, a gente nota que tem uma formação florestal mais densa, e conforme a gente vai indo a jusante do Mucuri, ou seja, vai indo em direção ao Nanuque, a gente nota que a utilização agrícola das terras vai aumentando, né, na região, de forma que a gente vai tendo cada vez mais pastagem, cada vez mais plantação, né, cada vez mais uso para agropecuária de fato. A partir desses dados, principalmente o uso e cobertura, vegetação e de indicadores físicos, foi feito um estudo sobre erosão, né? A gente toma como base, como primeira informação sobre erosão, a vulnerabilidade natural da região que a gente extraiu do zoneamento ecológico econômico do estado de Minas Gerais. Depois disso, a gente avança, fazendo um estudo mais específico sobre o potencial erosivo da região, e a gente usa a metodologia a partir da equação de perda de solo, de forma que a gente tem um resultado bastante consistente hoje, que já permite dizer que a bacia apresenta um potencial erosivo alto, muito por causa do uso que é feito de suas terras, né? A gente tem mais da metade da bacia hoje tem um potencial erosivo alto, enquanto de vulnerabilidade natural da região a gente teria em torno de 17%, né? E a gente vê hoje, com a utilização da terra que é feita hoje, em torno de 54% está classificado como potencial erosivo alto e muito alto. Seguindo nas questões mais de caracterização física da bacia, foi feito também um estudo de aptidão agrícola, né, principalmente uma aptidão para a irrigação das terras, né? Então, que a gente pode ver nesse mapa, a legenda é um pouquinho complexa, mas basicamente, aonde a gente tem as manchas laranjas desse mapa é onde estão as terras inaptas, né? Ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande para irrigação ou para mecanização agrícola, né? Mas o restante da bacia, ele apresenta alguma vocação agrícola e que pode ser utilizada, né? Mas com alguma restrição, né? Esse verde acinzentado que ocupa a maioria do mapa, né? Ele identifica que a bacia tem, em sua maioria, uma limitação moderada, né? Ou seja, ela pode ser utilizada para fins agrícolas, pode ser para fins agrícolas mecanizados e irrigado, né? Mas exige algum cuidado para que a gente não tenha uma degradação de solo, não acabe perdendo o potencial produtivo na região. Também foi feito dentro do diagnóstico uma caracterização socioeconômica bastante ampla, né? Trago aqui principalmente informação sobre a dinâmica populacional da bacia, né? Então a gente nota que dentro daquelas unidades de planejamento, a distribuição dessa população ela não é homogênea, né? A gente tem uma concentração do quantitativo populacional na nossa unidade número 4, que é a do Rio de Todos os Santos, que é onde está Teófilo Otoni, né? É uma unidade de planejamento bastante urbanizada, né? Que concentra boa parte da população da bacia, 36%, né? É ali onde está um grande quantitativo populacional, né? As outras regiões apresentam quantitativos menores de população, né? E chama a atenção que, conforme a gente vai indo a jusante, né, a bacia vai ficando mais urbanizada, né? Ou seja, as pessoas estão muito mais no meio rural nas cabeceiras, a região de Ladainha, de Poté, aquela região ali, ela tem muito mais gente na zona rural e proporcionalmente menos gente na zona urbana, e conforme eu vou para a jusante da bacia, ou seja, vou indo na direção de Nanuque, eu passo a ter mais e mais pessoas concentradas na zona urbana e menos pessoas proporcionalmente na zona rural, né? Isso também se reflete naquele mapa de uso do solo que a gente viu, né? A gente tinha uma região onde os usos agrícolas eram mais diversos nas cabeceiras, e quando a gente vai para a parte jusante do Mucuri, perto da região de Nanuque Serra, a gente vê uma utilização mais extensiva de terras, muito provavelmente propriedades maiores, né, uma utilização diferenciada, né?
A dinâmica temporal dessa população, ela não apresenta uma tendência de crescimento quando a gente analisa os dados, né? Então, quando a gente fala de taxas geométricas de crescimento da população, a gente vê uma certa tendência à estabilização ou regressão dos quantitativos populacionais, né? A gente consegue identificar que a bacia está mais estável do que o estado de Minas Gerais mesmo, a região do Mucuri ela apresenta uma estabilidade de população quando a gente compara tanto com o país quanto com o estado, né? Mesmo na migração que ainda ocorre da área rural para a área urbana, ou seja, concentrar mais pessoas na área urbana, a gente vê que essa migração ela é proporcionalmente menor que no estado de Minas, né? Então, apresenta uma boa tendência à estabilidade, com talvez até uma redução de população na região do Mucuri. Em termos gerais era isso, né? Agora eu vou passar para a parte falar de água mesmo, de fato, né? Então, a gente tem no diagnóstico das disponibilidades hídricas, né? Ou seja, quanto de água a gente de fato tem na região, né? Que eu apresento para vocês o mapa de disponibilidade hídrica, né? Ele está numa vazão de Q710, ou seja, a gente está falando de uma vazão, uma quantidade de água naquele rio que vai estar ali por mais de 95% do tempo, é uma vazão considerada de garantia extremamente alta, ou seja, a gente consegue garantir por muito tempo que aquela água vai estar ali, né? Isso também faz com que, quando a gente trabalha com uma garantia muito grande, ou seja, com uma certeza muito grande que vou ter aquela água disponível, faz com que também eu apresente dados de água disponível com uma vazão muito pequena, né? Então a gente vai notar que praticamente todos, a grande parte... A gente vai notar que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho... Ô, Vinícius, só um minuto. Eu acho que o áudio da Camila tá aberto e caiu um raio lá. Não, foi aqui. Não, foi aqui. Não, tá caindo um temporal violentíssimo em Porto Alegre e falhou minha luz, só que eu acho que a internet não caiu. Então, tá. Você estava me ouvindo. Mas tá certo. Mas, bom, pessoal, seguindo. Então, assim, quando a gente fala numa disponibilidade hídrica com bastante garantia, a gente também fala em valores de vazão menor, né? Então, a gente está garantindo que aquela água vai ter por muito tempo. Obviamente, eu estou falando em valores um pouco mais baixos, né? A gente vai notar que a bacia do Mucuri é uma bacia que ela vai acumulando água conforme as águas vão descendo, por assim dizer, a bacia, né? Ou seja, conforme eu vou gerando água lá nas cabeceiras, em Ladainha, Itaipé, Águas Formosas, ela vai acumulando água até chegar em Nanuque. Isso é um dado interessante da modelagem de disponibilidade feita pelo plano, é que a grande produção de água da bacia está exatamente nessa UHP1, que é da região de Poté e Ladainha, na UHP2, que é de Itaipé, Catugi, Novo Oriente, Minas, na UHP6, onde tem Águas Formosas e Crisólida. Então, nessa região onde a gente produz água, né? Mas onde é que está a minha maior quantidade de água disponível? Está lá em Nanuque, lá na região mais adjusante, porque ela vai acumulando toda essa água que vai descendo a bacia, né? Então, esses são os resultados de disponibilidade hídrica superficial, né? Disponibilidade hídrica subterrânea, a gente identificou um bom potencial na região, né? Há água subterrânea disponível, né? De todos os dados que a gente teve acesso, né? Sobre poços, quantidade de água que está sendo explotada, outorgas para água subterrânea, né? Dos cadastros, o que aparece é que não há superexplotação, ou seja, não há uma superutilização da água disponível, né? Esse não é um problema aparente nos cadastros. Claro que a gente tem que estar atento do quanto que esses cadastros representam a realidade, se a gente tem perfuração de poço clandestino, sem autorização, né? Isso acaba criando um cenário um pouco divergente do que a gente enxerga nos cadastros, mas de forma geral não é um problema na região. Inclusive a gente identifica que ainda há algum potencial de exploração, né? Para que a gente, de fato, tenha na água subterrânea um recurso para momentos de escassez da água superficial, né? Ou exatamente para criar alternativas em lugares onde a água superficial está mais pressionada, assim. Mas também vocês podem ver, pela alteração de coloração do mapa, né, que é muito diverso na bacia, né? Eu tenho localidades onde eu tenho regiões muito pouco produtivas, como a gente chama, de aquíferos, né? Então tem pouca água disponível, e eu tenho outras regiões que são bastante produtivas, né? Onde eu vou ter mais água disponível, né?
Os grandes quantitativos o grande quantitativo populacional da bacia, que está em Teófilo Otoni, está numa região de moderada a baixa produtividade, ou seja, em Teófilo Otoni, onde está a minha pressão maior sobre necessidade de água, eu acabo não tendo tanta água disponível assim, subterrânea, no caso. Falando um pouco de qualidade de água, ou seja, como em termos de qualidade que essa água disponível que eu tenho está, né, a gente fez uma análise bastante robusta ao longo das revisões do relatório. A gente foi adicionando conteúdo para essa parte de qualidade da água. Das consultas públicas que a gente teve lá em novembro de 2019, foi de fato a temática que foi mais contestada, os resultados que a gente tinha de qualidade da água naquela ocasião. Então foi um tema que a gente já deveria se dedicar. O pessoal do IGAN, que fez as avaliações dos relatórios, também pediu bastante complementação nessa área. Então eu diria que a parte de qualidade de água superficial foi onde o relatório mais ganhou conteúdo, e de fato ganhou bastante. Hoje a gente apresenta um capítulo inteiro sobre a rede de monitoramento, ou seja, utilizando os dados de monitoramento na região, que ele conta com indicador de qualidade da água, como o IQA, CT, IET, e os resultados de ecotoxicidade, né? A gente faz uma análise de conformidade à legislação com 20 parâmetros analisados, né? E a gente faz toda uma análise de conformidade ao enquadramento, né? E aí, vendo indicadores de matéria orgânica coliformes, nutriente pH, indicadores físicos e de metais e substâncias tóxicas. Tudo isso, né, culmina no indicador de conformidade ao enquadramento mesmo, né? Como que a água se apresenta em relação a como ela deveria se apresentar, né? Que na bacia, como a gente ainda não tem um enquadramento realizado, que está nas próximas tarefas a se desenvolver ao longo de 2021, a gente coloca toda ela como classe 2. Né? Então, mostrando um pouquinho dos resultados que a gente obteve do IQA no diagnóstico aqui do Mucuri, né? A gente nota que, de maneira geral, os resultados eles são de médio a bom. Né? Essa é o resultado geral de IQA no Mucuri. Contudo, a gente tem na UP4, na UHP4, ali na região de Teófilo Otoni, os piores resultados. Né? Isso é muito decorrente da poluição que tem ali pela ocupação urbana que tem, pelo grande quantitativo populacional, pelo uso da água que é feita ali na região, é onde eu tenho os resultados mais críticos. Né? E aí, nessa região, a gente tem resultados, né, que eles vão de ruim a muito ruim, nesse indicador de IQA. O indicador que eu apresento para vocês aqui também são as análises de conformidade à legislação, ou seja, são diversos parâmetros, aí a gente apresenta esse gráfico com os 20 parâmetros analisados, né? É uma violação percentual, né? Ou seja, ali o fósforo, o ferro, que é o que viola mais, ele chega a superar 70% de violação em relação à legislação, né? A gente está analisando um período de 13 até 18, e o que traz de mais interessante, também preocupante nessa análise feita, é que os resultados eles são piores nos últimos anos, né? Ou seja, a gente consegue enxergar uma piora paulatina nesses indicadores de violação da legislação. Então, a gente tem uma piora de qualidade de fato, né, acontecendo, utilizando esse indicador. Outro dado que eu já havia comentado, que é o de conformidade ao enquadramento, ou seja, como que a água está em relação ao que ela deveria estar, né? A gente tem, então, na região, de maneira geral, resultados que vão de aceitável a regular, né? A gente tem um único ponto, que é pertinho de Teófilo Otoni, que é aquele ponto problemático que eu comentei para o IQA também, é um ponto que apresenta resultados bastante ruins, ele apresenta um ICE inaceitável, né, na classificação realizada. E apresenta isso para o período chuvoso, né? De maneira geral, o atendimento ao ICE e os outros indicadores que a gente buscou de qualidade da água, eles pioram no período chuvoso exatamente pelo carregamento de substâncias, de sólidos, de nutrientes que são levados pela própria chuva, né? Até os corpos hídricos, né? A gente também pode ver que em todas as estações, de todas as estações no período seco, eu chego, né, a valores bons no ICE, no período chuvoso eu nunca chego a valores bons, né, e no período chuvoso eu chego a ter, exatamente para a estação MU007, que é a jusante Teófilo Otoni, um valor bem aquém do inaceitável que seria
para esse índice de conformidade ao enquadramento no período chuvoso. Passando agora para as demandas, ou seja, a gente falou da água que a gente tem disponível e do como, em termos de qualidade que ela está. Agora a gente fala um pouco do diagnóstico da água que a gente precisa. As demandas hídricas para o abastecimento de água, né, que a gente pode ver um mapa que está classificado por cores, ou seja, quanto mais escura a cor da unidade de planejamento, maior a vazão de água demandada para o abastecimento, né? Então, onde estão os meus maiores quantitativos populacionais é onde eu demando mais água, então a região de Teófilo Otoni e a região bem ajusante, a região de Nanuque e Serra, é onde a gente tem as maiores demandas. A gente pode ver as bolinhas verdes, que são de captações superficiais. Elas mostram onde que eu tenho as maiores captações de água, então Teófilo Otoni é a maior captação de água superficial da bacia, a maior captação da bacia, identificada mesmo, é naquela região ali. A gente nota a quantidade de captações subterrâneas que tem também no entorno de Teófilo Otoni, ali no sul do mapa, a gente vê que é uma densidade muito grande de pequenas captações, né, porque ali, de fato, é onde está a pressão por água para abastecimento. Assim, né? Então, basicamente, essa distribuição das captações que a gente tem, né, a gente nota que é feito um uso bastante abrangente de água subterrânea na bacia, né, com muitas captações pequenas, né, elas estão bem espalhadas, seguindo mais ou menos o espalhamento populacional também. Em termos de esgotamento sanitário, aqui a gente tem um mapa de cargas, né, então a gente buscou todos os indicadores de saneamento, atendimento de esgoto, coleta, tratamento de esgoto, AZETs, eficiência das AZETs, né, para fazer o cálculo do quanto de carga era gerado, né, e também depois do quanto de carga era de fato lançado, né, ou seja, se eu coleto e não trato, eu só tenho o abatimento da carga que é feito pela própria passagem na rede coletora, né, se eu coleto e trato, né, eu vou abater a carga conforme a eficiência do meu tratamento, né, e se eu não coleto e nem trato, a carga é diretamente lançada sobre os recursos hídricos, né, acaba indo diretamente ao meio ambiente, né. Então, a gente vê nessa coloração de fundo a população urbana da região, né, então, a gente nota de novo que a Teófilo Otoni é um grande quantitativo populacional, né, e nesses gráficos de barra, a gente vê a quantidade de carga, né. Dá para ver bem nesse gráfico a discrepância que é causada pela concentração de população no município de Teófilo Otoni, né, que são aquelas barras maiores, um pouco mais ao sul, né, que é onde eu tenho, de fato, a grande quantidade de carga gerada e lançada da região, né, apesar de ser necessário alguns pontos de atenção em municípios que estão mais a montante, ou seja, mais próximos das cabeceiras, que, devido à pouca quantidade de água para a diluição desses nutrientes nos rios que são de pequeno porte da região, né, uma carga mesmo não tão grande, né, ela acaba tendo um efeito bastante nocivo sobre aquele ambiente aquático. Aqui eu trago um quadro que sintetiza todas as demandas consultivas da região, né, então, além do abastecimento e esgotamento sanitário que eu trouxe nos mapas, a gente faz no relatório uma análise mais geral do saneamento, então trata de temas como drenagem urbana, trata de temas de resíduo sólido, né, e mais especificamente demanda, além do abastecimento que a gente já tratou, né, a gente traz no relatório a demanda para a indústria, a demanda para dessedimentação animal, ou seja, para a pecuária, a demanda de irrigação, demanda para mineração, demanda de pesca e aquicultura, né. De maneira geral, na bacia, a gente tem uma concentração da demanda de água, né, em duas unidades de planejamento. Né? A unidade de planejamento do Rio de Todos os Santos, que é onde está a Teófilo Otoni, onde a gente vê falando que tem o maior quantitativo populacional, que é onde também concentra as maiores captações para a indústria da região, né, onde está o grande uso. E depois a gente tem, numericamente a maior, mas que em termos de grandeza é praticamente igual a da UHP4, né, na UHP7, região de Nanuque, no Baixo Mucuri, é onde a gente tem também outra demanda grande, né? Qual é a diferença? A diferença é que na UHP4, né, em torno de Teófilo Otoni, eu estou tratando de uma demanda grande e que mais da metade dela vai para o abastecimento humano, né? Então, ou seja, eu estou tratando de abastecimento de água mesmo para as pessoas, né? Enquanto na UHP7, na região de Nanuque, mais da metade dela, dessa demanda, é de irrigação, né? Então, eu estou tratando de um outro uso de água, né? E aqui eu volto para o comentário que eu havia feito quando eu apresentei o mapa de disponibilidade hídrica, né, que é o fato de onde que a água é gerada e de onde que ela está disponível, né.
A região de Nanuque, ali no Baixo do Mucuri, ela dispõe do acúmulo de água da bacia, ou seja, eu tenho uma disponibilidade muito maior de água naquela região mais ajusante do que eu tenho nas regiões da montante, né? A bacia do Rio de Todos os Santos, né, Teoflotone está próximo das cabeceiras daquela bacia, né? A gente está numa região de alto para médio daquela bacia de Todos os Santos. Ou seja, eu tenho muita água demandada numa região que não tem grandes contribuições de água, ela depende praticamente da água que é gerada naquela bacia. Ou seja, então, do ponto de vista de capacidade que os ambientes têm de suportar essa pressão, a OHP4 é de fato a que mais preocupa, por mais que numericamente, né, eu tenha na OHP7 uma demanda um pouquinho maior ainda do que na OHP4. E coisa que eu já estou fazendo, né, que é traçar esse comparativo entre a minha disponibilidade e a demanda que eu tenho sobre os usos dessa água, né, então já isso é de fato o balanço hídrico, é quando eu confronto a minha água disponível com a minha água demandada, né. Os resultados de balanço hídrico que a gente obteve para a região, eles são, de maneira geral, bons, né, quando a gente olha o mapa, a gente vê não tantos trechos vermelhos, né, a gente vê que a maioria dos trechos ainda são azuis e verdes, o que significa classes de comprometimento hídrico, né, entre 0% e 30%, né, depois de 30% da água disponível utilizada, esse trecho passa a ficar amarelo no mapa, né. Então a gente pode notar que existem comprometimentos grandes, severos, né, como a gente, críticos, como a gente chama no relatório, né, comprometimentos que ultrapassam 70% da água disponível. Em regiões bastante localizadas, né? Então a gente tem alguns pequenos trechos ao norte, em vermelho, trechos muito comprometidos próximo da fronteira dos vales, a gente tem alguns trechos ali perto de Nanuque, né? Mas a grande concentração de trechos com comprometimento está no entorno de Teoflotone, como já havia falado, é onde está o centro de pressão sobre os recursos hídricos. E depois a gente tem comprometimentos que a gente chama pontuais, ou seja, eu tenho um trecho ali, ele está muito comprometido, mas 2, 3 trechos ajusantes, ou seja, conforme um pouco mais de água vai sendo aportada para aqueles corpos hídricos, ele já se recupera e passa a ficar com uma situação confortável do ponto de vista de balanço quantitativo, né? Esses comprometimentos pontuais, eles estão muito associados à captação de água, principalmente para abastecimento humano e para irrigação, né, que acabam ultrapassando um pouco a capacidade de suporte que aquele ambiente aquático tem de fornecer água, né? Então, que a gente já começa a visualizar algumas interpretações de que alternativas de água devem ser buscadas em algumas regiões, tanto do ponto de vista de manutenção da necessidade de água para a preservação daquele ambiente aquático, né, quanto também para aumentar a segurança hídrica, ou seja, para que não falte no momento de escassez de água, em períodos de seca, né, isso aumenta a segurança hídrica na região. Os resultados da modelagem de qualidade da água, esses resultados são os que a gente teve mais contestação nas consultas públicas, e de fato a gente não conseguiu solucionar completamente os questionamentos que foram feitos, porque a resposta do modelo, por mais que a gente tente agregar dados, é de fato essa. Assim. Então, a gente tem resultados para DBO e para fósforo que eles não são tão bons quanto o esperado para as cabeceiras do Mucuri, né? E isso acontece porque a gente utiliza uma vazão com uma garantia muito alta. Se a gente está utilizando Q710, eu estou usando uma vazão que me garante mais que 95% do tempo aquela água vai estar disponível, ou seja, eu estou considerando que tem muito pouca água passando naqueles corpos hídricos, então qualquer poluição, esgoto, ou mesmo a carga que é difusa, que vem sendo carregada para dentro dos corpos hídricos pela chuva, ela acaba resultando, acaba gerando um resultado ruim na classificação do enquadramento. É bom frisar aqui que a gente ainda vai avançar nessa discussão sobre qualidade da água, ainda tem 2 etapas grandes sobre enquadramento no plano, né? A gente ainda vai avançar também nessas questões de qualidade. Alguma coisa no prognóstico ainda, então tem bastante coisa a ser discutida, né? Mas o resultado de modelo é esse, né? É importante olhar esse resultado também à luz dos outros resultados que eu já mostrei sobre qualidade da água, que são resultados de monitoramento, né? Então, quando a gente compara os resultados de monitoramento, a gente vê que a pressão maior e aonde a gente tem que dar mais atenção não é exatamente onde a gente tem nesses mapas a maior quantidade de trechinhos vermelhos, por exemplo.
Bom, essa última versão do relatório de diagnóstico, ela praticamente se encerra com esse mapeamento analítico para a integração dos resultados, ou seja, a gente faz uma integração de variáveis a partir dos mapas e com foco nas unidades de planejamento, né? Então, esses mapas eles estão estruturados em conservação ambiental, que é o mapeamento que a gente fez, né? Da vegetação remanescente na região e da porcentagem da área ocupada por unidade de conservação. Então, a gente nota que há um percentual de conservação maior nas cabeceiras, né? Ele vai reduzindo conforme a gente vai para jusante do Mucuri, né? E também a área ocupada por mais unidades de conservação, né? Outra integração de variáveis que a gente fez é que em algumas regiões eu trato uma parte bastante quantitativa, bastante relativa do esgoto coletado, em outras regiões um pouco menos, né? A região onde proporcionalmente eu tenho um menor tratamento em relação ao coletado são as OHPs 1, 2 e 3 ali, né? Esses são os resultados para esgoto, né? De agropecuária, a gente fez uma comparação entre a porcentagem de áreas antrópicas utilizadas, então quanto mais escuro está a cor de fundo do mapa, é um maior percentual de áreas que são utilizadas para fins agrícolas, né? Nos círculos a gente tem o VAB da agropecuária, ou seja, o quanto de valor bruto é adicionado, né, a partir da atividade agropecuária, né, e nas barras a gente tem a demanda, né. Esse mapa é bem interessante porque a gente consegue notar que não necessariamente onde eu uso um maior quantitativo de terras e onde eu tenho uma maior demanda de água para fins agrícolas é onde eu estou gerando o maior valor agregado bruto, né? Ou seja, aqui a gente tem também um indicativo de que a gente, de fato, pode propor alternativas para a utilização das terras de forma a tornar mais eficiente a utilização realizada. Por fim, tem as integrações mais voltadas diretamente à temática de recursos hídricos, ou seja, isso aqui é de aspectos quantitativos, né? Então, a gente fez uma agregação dos valores de comprometimento hídrico, então, a partir daqueles trechos que eu mostrei do balanço hídrico, trechinho por trechinho de rio, agregado em unidades de planejamento, a gente vê que a pior situação está, de fato, na UP4, né, e é um problema muito grande, porque, além de ser a minha unidade de planejamento com pior resultado para balanço hídrico, é onde eu tenho a minha maior demanda, tanto proporcionalmente quanto quantitativamente, para abastecimento público, ou seja, de fato, existe um problema de segurança hídrica ali naquela região, né? E outro ponto que eu queria chamar a atenção também é mostrar agora em gráfico aquela diferença que eu comentei na tabela da síntese das demandas, né? Enquanto o gráfico da região 4 ali de Teoflotone mostra bem essa prevalência do abastecimento, o gráfico da região 7, ali na região de Nanuque e Serra dos Amorés, mostra a prevalência da irrigação, né? E aí vocês podem ver pelo tamanho da pizza, que são proporcionalmente muito parecidas as demandas, apesar das características serem diferentes, né? E aqui vocês podem ver que mesmo com demandas de grandeza muito parecida, né, a gente tem cenários diferentes do ponto de vista de comprometimento hídrico, né? Não é um problema ter essa demanda mais alta na UHP7, porque eu tenho água disponível, mas é um problema maior eu ter essa demanda na UHP4, porque eu tenho menos água disponível, né? Em termos de conforto, né, onde que eu tenho a situação mais confortável da região, é na UHP2, ali região de Catugi, no Oriente de Minas, até Itaipé, né, é onde, de fato, eu tenho uma situação mais confortável do ponto de vista de balanço quantitativo. Ainda na temática específica de recursos hídricos, né, os aspectos qualitativos, ou seja, tratando especificamente da qualidade dos recursos hídricos, né, e como que o desenvolvimento econômico da região afeta essa qualidade, né, no fundo do mapa está colorido por valores de PIB, né, ou seja, onde eu tenho uma maior concentração de produto interno bruto, são as OHPs mais escuras, né, então ali a região que está flotando de novo é a região onde eu tenho uma maior concentração de PIB, né? O tamanho das pizzas é a variação de VAB setorial, né? Ou seja, o quão grande é o VAB, né? E qual a sua relação entre os setores, e aqui é interessante porque uma bacia onde quando a gente olha para o uso do solo, quando a gente transita nas estradas da região, né? Quando a gente passa por aí, a gente vê a bacia do Mucuri como uma bacia bastante rural, né? A gente vê grandes extensões de área rural, né? Bastante utilização para fins
agropecuários, né? Mas em todas as regiões o valor agregado bruto do setor de serviços foi bem superior aos demais, e mesmo naquele não foi tão superior aos demais, salta aos olhos também a participação do setor industrial, né? Ou seja, de fato, a agricultura, apesar da grande extensão de área ocupada, a agropecuária acaba não sendo tão representativo quando a gente vai estudar o valor agregado bruto aí na região, né? Além disso, nesse mapa a gente coloca tanto os pontos de monitoramento e os resultados para os parâmetros de qualidade da água, e pontos de monitoramento são essas barrinhas mais finas, e os resultados acumulados para a questão do DBO por trecho de rio nessas barras 3D. A gente pode ver que, conforme a gente vai indo a jusante, os resultados acumulados para o DBO melhoram um pouco, muito pela quantidade de água disponível que vai aumentando, e aumentando a capacidade de suporte daquele corpo hídrico, né? Que por qualquer outro motivo, porque a gente vê que, de fato, o problema de esgotamento sanitário na região ele é um pouco mais generalizado e não tão concentrado. Bom, pessoal, de maneira geral era isso. Tentei ser rápido para cumprir o tempo que Janaína tinha me dado. Queria saber se alguém tem alguma dúvida que a gente possa responder. Obrigada, Vinícius. Realmente, assim, você se superou, viu? Passar esse conjunto de informações aí em 30 minutos foi um desafio muito grande, né? Como nós que participamos da reunião da manhã já temos, né, uma visão bem ampla desse processo, né, que nós do grupo técnico, eu quero abrir aí a fala, né, para aqueles conselheiros que estão assistindo essa apresentação pela primeira vez, para fazer algum questionamento, alguma consideração, né, para a equipe aí da Profil. Fiquem à vontade. Os convidados também estão, o microfone está aberto também para os convidados, tá? Enquanto ninguém faz uma consideração, eu queria só compartilhar, né, com os demais conselheiros aquela fala que eu fiz hoje na parte da manhã, para deixá-los um pouco mais seguros, né, porque eles viram uma parte, né, bem pequena do todo do diagnóstico. Dizer que esse processo foi um processo construído conjuntamente, e eu quero realmente agradecer aos conselheiros que participaram das audiências públicas, que deram sugestões, que contribuíram com informações, né, para que a gente pudesse ter hoje esse conjunto de informações que a gente tem, né? Claro que a gente sabe que é um desafio muito grande fazer esse levantamento e essa sistematização de informações na rede de informações que a gente tem disponível na bacia. Esse foi um problema que a equipe da Profil encontrou, né? A nossa rede de informações de uso de água subterrânea, de qualidade da água, os dados, né, meteorológicos, toda essa rede que dá base para a composição do diagnóstico, ela é muito frágil ainda, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu coloquei para eles, e eu quero colocar para os conselheiros, é que a gente não tem um diagnóstico perfeito, mas a gente tem, hoje, né, um conjunto de informações bem trabalhadas, elaboradas, sistematizadas, com mapas que nos dão condições de tomar decisões, né? Então, mapas que nos apontam quais são as regiões mais susceptíveis à erosão, que a gente tem que ter um conjunto de ações bem focadas para conter essa erosão, aonde que a gente tem um consumo maior do que a oferta, aonde que a gente tem uma concentração maior hoje de uso de água subterrânea. Então, esses mapas, eles vão condições de decisão muito importantes, né? E aí, o próximo passo, que é o prognóstico, vai ser exatamente a gente pegar esse conjunto de informações e apontar para o futuro da bacia. Então, o trabalho só começou, agora ainda vai ser mais necessária a nossa participação, a nossa contribuição e a nossa construção conjunta. Então, eu quero, assim, deixar clara a minha satisfação, né, com o trabalho realizado pela Profil, o profissionalismo deles, deixar aqui também a minha gratidão à equipe do IGAM, né, o Túlio, com toda a dedicação dele, ao Alan, que é gerente também hoje da pasta, e dizer que eu estou muito feliz mesmo com esse conjunto de resultados, e dizer que ele vai ser fundamental para a gente avançar na segurança hídrica da nossa bacia, viu? Então, eu queria deixar essas considerações aí e abrir a fala para quem quiser fazer uso dela.
Janaína, posso? Se não tiver ninguém na fila. Claro, fica à vontade. Então, boa tarde, gente. Antes do Vinícius começar a apresentação, eu não conversei com vocês. Meu nome é Alan, estou como gerente de planejamento de recursos hídricos do IGAN hoje, junto com o Túlio, e venho acompanhando esse processo. Inclusive, participei também lá da elaboração do termo de referência antes da contratação do perfil também. Esse trabalho tem sido feito assim, com muita atenção e muito carinho também pelo IGAN. Nós tivemos só nesse último relatório 4 técnicos dedicados a avaliar e acompanhar junto com a perfil para que a gente chegasse nesse produto que o Vinícius apresentou agora com a melhor das possibilidades que nós temos agora, como a Janaína falou. Então, é um resultado realmente muito bom, que a gente avança hoje na forma como elaborar planos diretores, uma visão diferente, não que os anteriores não sejam bons, mas a gente está sempre evoluindo e é assim mesmo, a gente tem que passar por alguns para chegar sempre em algo melhor, né? Provavelmente também daqui a uns 5 anos a gente vai ter uma versão ainda melhor dos planos diretores, mas eu tenho certeza que esse aqui vai conseguir nos atender muito bem. Vocês vão ver ao longo desse ano agora muita discussão em relação aos planos e aos enquadramentos, a gente tem muita coisa para fazer, tem um cronograma apertado que nós vamos tentar seguir à risca para conseguir concluir o contrato e disponibilizar para a bacia esses instrumentos de gestão. Então, só para parabenizar todo mundo que participou desse processo até agora, é um processo longo mesmo, às vezes um pouco cansativo, mas que o resultado vai ser muito bom. Isso, obrigado, Janaína. Se o Túlio quiser comentar também um pouquinho como gestor e fiscal do processo. Então, vou complementar se ela, se a Janaína me permite. Então, Janaína, primeiro é um prazer, né, estar junto com vocês, como Curi, a gente vê esse diferencial, né, eu sempre ressalto, né, da Dona Alice, desde os primórdios lá em 2009, buscando junto ao FIDA a aprovação desse, né, do plano, do recurso para o plano da bacia, né, e só em 2016 que a gente conseguiu, né, de fato, o Alan trabalhou no termo de referência, a gente conseguiu colocar para licitar, né, e contratamos um perfil que já tem uma experiência junto com o IGAN de elaboração, né, a gente já conhece boa parte da equipe, e a gente tem essa plena confiança na qualidade do trabalho deles, né, então, assim, desde maio de 2018, a gente vem trabalhando, né, especificamente na execução desse trabalho, né, o IGAN acompanhando, eu estou como fiscal, né, desse contrato, e aí a gente teve uma interrupção, né, questão de virada de governo, a gente ficou de agosto de 2018, né, que foi a entrega do plano de trabalho, que foi o primeiro produto, até setembro de 2019, né, os trabalhos ficaram parados porque a empresa não recebeu, né, teve a virada de governo, e até o mesmo contrato ficou em suspense se iria continuar ou não, né, graças a Deus isso permaneceu, e o contrato permaneceu, né, a empresa retomou, fez as consultas públicas em novembro, né, a gente fez uma reunião do GAT, igual eu lembrei de manhã, né, em 4 de março, inclusive na casa da Dona Alice, né, outros membros participaram dessa reunião, outros membros do GAT, né, além da Janaína, desculpa, a Janaína estava tomando posse na secretaria em Teófilo Otoni, mas a gente teve a participação de alguns membros do GAT, né, enfim, ali era o primeiro produto que estava sendo entregue pela Profil, né, e as consultas públicas, elas deram esse retorno para a empresa, elas questionaram o produto, né, e questionaram com fundamento, né, porque muitas vezes não adianta falar que, esse produto não me atende e não explicar o que não atende, né, então eles questionaram, por exemplo, essa questão, né, da gente ter a parte oeste da bacia conservada e, ao mesmo tempo, você ter dados de qualidade da água que não refletiriam essa conservação, né? Ou seja, tem uma questão aí que, igual o Vinícius colocou, né, isso é objeto a ser investigado, a ser melhor analisado, né, mas são dados, né, e a empresa, a gente é testemunha de todo
a gente testemunha e cobra a empresa, né? A gente já está na terceira revisão do produto, a revisão 03, né, desse produto do diagnóstico. A gente tem o R2, que é o relatório do diagnóstico, o R3, que é o relatório das consultas públicas, né, e a gente vem desde abril, né, trabalhando nessa revisão junto com a empresa, né, cobrando, solicitando, né. Então, até que chegou esse momento que a gente viu que o produto ele tá objetivo e ele está consistido, né, que é o mais importante, ele está fidedigno aos dados que a gente tem, né, que são dados secundários, né, de várias fontes, né, mas eles estão refletindo da melhor forma possível sobre a bacia. Então, o contrato é longo, né, a gente precisa dar uma acelerada, porque a gente está no R3 e a gente vai até o R14, se eu não me engano, ou seja, a gente tem ainda muita coisa para fazer, né? E, além disso, paralelo, a gente ainda tem o contrato, ele abarca a parte de informação, né? Que aí já é outro e abarca todas as mexe, além de manter, né? O Conselho Estadual de Recursos Hídricos está acompanhando. Então, assim, a gente tem que andar passo a passo, né? Mas sem perder a especificidade de cada bacia. Então, além de nós, do GAT, os membros, quanto mais pessoas puderem contribuir com esse trabalho, acompanhar esse trabalho, né, vai ser muito bom, acho que a qualidade dele, fica aí o convite, né, qualquer dúvida, a gente está à disposição, seja Profil, IGAN, né, vamos seguir em frente. Obrigado. Ficou um pouquinho ruim seu áudio no final, pelo menos para mim aqui, mas eu entendi o que você quis dizer sobre essas especificidades, né, de cada plano e etc. Parece que deu uma queda aí da sua internet, sabe? Não é. Tá me ouvindo agora? Melhorou um pouco. Então, ô Janaína, a gente está tendo o contrato, ele abarca, né, além do Mucuri, sim, a bacia do São Mateus e a bacia dos Rios do Leste, né? E, por sua vez, são sete rios, né? Então, que não tem comitês, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos acompanhar junto com a gente. Então, assim, é um contrato complexo de se administrar e a gente não pode deixar ninguém para trás, mas também não pode ficar parado. Sim, entendi. É muito produto para a gente ainda desenvolver e acompanhar. Então, por isso, quanto mais gente puder participar, né, seja do comitê ou convidado, mais vai agregar. Não, entendi, mas a gente vai puxando esse povo. E aqui eu quero dar uma notícia boa, né? O Luan, que está inclusive aqui assistindo a nossa apresentação, ele aceitou coordenar o GAT, né? Ele que é engenheiro hídrico, mestre aqui pela Universidade Federal, é o coordenador do eixo 2 do programa Juntos pelo Mucuri, que trata exatamente da gestão da informação. Então, não poderia ser uma pessoa mais interessante aí para estar coordenando esses trabalhos. Inclusive, o acompanhamento do plano diretor é meta, né, do nosso programa. Então, está tudo certo. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou. E aí, depois, Alan, eu queria só que a gente fizesse, depois que eu te encaminhar o ofício, a gente formalizar isso, que a gente pudesse bater um papo, eu, você e o Luan, para você poder passar um pouco dessas atribuições, de como que vai ser a dinâmica de trabalho, tá? Quer fazer alguma parte, viu? Combinado, Janaína. Assim que você encaminhar, a gente já pode reunir. Podemos até marcar nessa sexta agora, se você quiser, tem horário. Beleza, vou organizar isso aqui direitinho com o Luan. Luan, dá um oi aí para todo mundo, para o povo ouvir sua voz aí. Fala, pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, é sempre uma satisfação muito grande poder contribuir com tantos produtos interessantes que têm sido produzidos aí pelo comitê, pelo IGAN, por todo mundo que está envolvido. Gostaria, inclusive, de parabenizar o pessoal da Profil, né, pelo resultado que eles apresentaram hoje aí. A gente esteve presente na última consulta pública, e nós vimos o quanto que foi atendido, né, das colocações que foram feitas por todo mundo naquele momento, e hoje foram sanadas, né, foram solucionadas, discutidas por toda a equipe. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer por tudo isso.
Como a Janaína comentou, a gente faz parte aí do eixo 2 do Juntos pelo Mucuri. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a gente está conversando sobre isso, sobre os resultados, sobre os dados, para perguntar para o pessoal da empresa, se posteriormente, né, quando a gente finalizar as discussões, os resultados e aprovação desse material, se a gente vai conseguir ter acesso a esses dados, né, para a gente poder trabalhar de outras formas, aprofundar um pouco mais em alguma especificidade de algum município. Acho que seria interessante para a gente, Janaína, o pessoal do IGAM, o pessoal da empresa também, não sei como que a gente poderia solucionar isso, mas eu acho que seria interessante mais para a gente. E estou à disposição, tá? A gente vai conversando, vai se organizando e eu espero poder contribuir aí com todos os parceiros envolvidos. Luan, bem-vindo. Que bom. Se tu estava na consulta de Teófilo, deve ter sido um dos que me deram sua dor aquele dia na consulta pública, né, para explicar. E assim, sobre os dados, a gente já tinha falado isso já, agora não lembro exatamente quando, assim, mas acho que a gente pode ir disponibilizando etapa a etapa, assim, sempre que a etapa se encerra e a gente consolida os resultados, né, tipo, que nem, por exemplo, agora, né, a gente vai fechar o diagnóstico, vamos entregar o produto, e aí a gente prepara um pacotinho de dados, que não é a entrega protocolar da base de informações do plano, mas a gente prepara um pacote e envia, assim, para vocês irem trabalhando, assim, e ao longo do plano a gente pode ir combinando essas entregas, e até para facilitar o trânsito de informações, né? A gente não vê problema nenhum, não, em trocar mais informações, assim, só o protocolo de encerrar a etapa e logo depois a gente já pode disponibilizar. Beleza? Isso, exatamente. E, assim, eu queria só deixar claro, né, como que é o nosso processo de construção coletiva aqui na Bacia, né? Graças a Deus, a gente tem um pensamento, né, de fazer a governança, de promover a governança, engajando pessoas e, principalmente, formando lideranças, né? O Luan, assim como vários outros coordenadores do grupo, do programa do Juntos pelo Mucuri, são jovens formados na região, que moram aqui, e a ideia é realmente que eles assumam essas posições de liderança, né? A gente já está formando o próximo presidente da Bacia, nós já estamos formando o próximo secretário de meio ambiente, porque a gente quer que a nossa bacia, ela realmente seja, que seja promovido o desenvolvimento sustentável dela com as pessoas daqui, né? Então, aqui, o mais legal é saber que a gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer porque nós não temos essas vaidades, esses protecionismos, esses problemas em formar pessoas que vão continuar aí, assim como a Alice, né? Me formou, tocou no meu coração e me desenvolveu essa paixão pelo Mucuri. É o que eu tento fazer com todo mundo que trabalha comigo, e o Luan é um filhotinho aí desse processo de promoção da governança aqui no Mucuri, viu? Então é isso, obrigada, Luan, por aceitar esse desafio. Nós vamos trabalhar bastante juntos aí, viu? Janaína, só fazer uma complementação também para o Luan, que após a conclusão do plano, além dos relatórios que vão estar disponíveis, claro, em versão impressa e digital, a gente vai lançar toda a base que foi elaborada durante o processo no IDE. Então, vamos usar bastante o IDE, que está tudo lá, vai estar disponível, a gente pode baixar e utilizar. É para usar mesmo, a intenção é essa, que seja utilizado pela bacia. Beleza, pessoal, obrigado, agradeço a todos aí. Alan, vocês já pagaram o pessoal da Profil, Alan? Isso é importante, hein? Tem que pagar. Já vamos fazer o processo. Já vamos Ô, pessoal, se alguém tiver mais alguma consideração, fique à vontade para a gente dar, né, um passo aí para o próximo ponto de pauta, que é o nosso planejamento. Posso passar? Alguém ainda tem mais alguma coisa para fazer, para falar? É só desejar boas-vindas para o Luan, Janaína. Fico feliz dele estar. A gente fica feliz dele estar participando com a gente e poder nos ajudar. Ótimo. Camila, você consegue colocar aí a planilha do eixo 1 para nós, para apresentar? Eu não sei se é só eu colocar e compartilhar minha tela, é isso? Para eu poder apresentar? Vinícius, que estava aí fazendo a apresentação. Foi bem parecido com como funciona no Meet do Google, Janaína. Tem a telinha ali que é para compartilhar e aí tu pode escolher uma janela. Deixa eu tentar aqui, então. Mas se foi, João, mandei ela.
Conseguiu? Não entendi o que você falou, Camila. Nossa. Peraí que eu estou abrindo aqui o meu, porque eu realmente não estou conseguindo entender o que a Camila está falando, não. Digita, Camila, não está dando para ouvir, para entender, não. Eu, pelo menos, não estou entendendo, não. O seu áudio está dando eco, Camila. Ela deve estar com o celular e o computador. Isso. Por isso que eu brinquei aquela hora do trovão, achei que fosse lá onde ela está, porque eu estava visualizando e deu o áudio dela estourou. Eu vou tentar fazer aqui de um jeito que... Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, a gente fez na última reunião um pedido, só que eu não consigo ver nada, né? Eu só vejo a minha tela, terrível. Na reunião, eu fiz o pedido para as instituições que fazem parte do comitê que me encaminhassem o planejamento das suas instituições, né? Porque a ideia é que o programa Juntos pelo Mucuri seja um programa agregador de todas as iniciativas que acontecem na bacia, né? Eu acredito que algumas instituições que poderiam mandar para a gente as informações, elas ainda não fecharam o seu planejamento. Imagino que tenha acontecido isso. Pelo menos foi o caso da ONG, pelo que eu entendi, eles ainda vão fazer o planejamento anual. Nascentes do Mucuri também, eu acredito que ainda não fechou o planejamento, que foi uma mensagem que a Meire me mandou falando que ainda estava fechando essa questão do planejamento. Mas como a gente tem o prazo para encaminhar o planejamento para o IGAM, né, existe uma norma legal que estabelece o prazo do planejamento, a gente optou por fazer o planejamento do programa, né, e à medida que as instituições forem apresentando as suas ações, a gente consegue ir, né, articulando essas ações do programa com as ações institucionais. O objetivo real é que a gente consiga, em algum momento das nossas vidas, ter um programa, né, um conjunto de ações e instituições que sejam totalmente articuladas para que a gente não tenha perda de energia, dificuldades de execução. Então, esse é o sonho nosso. Mas, enquanto a gente não alcança esse processo, né, a gente vai caminhando aí com as condições que a gente tem. Então, o eixo 1, para lembrar todo mundo aí, nós temos dentro do programa 3 eixos. O eixo 1, ele é o eixo que trabalha a mobilização social e a educação ambiental, né, dentro da bacia. A ideia é realmente popularizar a gestão das águas, tornar essa gestão das águas de fato participativa, como traz a nossa política, né? Então, para isso, a gente desenvolveu algumas ações que eu queria compartilhar com vocês e submeter à aprovação do comitê para que possa ser encaminhado como o conjunto de ações do comitê, já que o programa é o meio de execução do comitê, né? Então, a primeira ação que a gente colocou aqui é a questão da identificação e da formação dos agentes das águas. A gente, no ano passado, estava com uma meta muito forte de trabalhar essa mobilização social, identificando, formando e engajando pessoas nos municípios que seriam o elo de ligação entre o que acontece no município e o comitê e as ações da bacia como um todo. A gente entende que o município, né, é o território local onde as políticas realmente tomam forma, né? Então, a gente precisa fortalecer o município para que ele faça parte desse desenvolvimento territorial que a gente tanto quer, nesse processo de governança. Como a gente não conseguiu avançar ano passado, em função da pandemia, né, que nos limitou quanto aos trabalhos de identificação e formação, a gente trouxe essas ações para esse ano, sabendo que a pandemia ainda continua e que a gente ainda vai ter algumas limitações. Mas o que a gente definiu como atividades para alcançar esse objetivo macro, que é a identificação e a formação desses agentes das águas? É buscar de forma ativa em todos os formulários que a gente tem de contatos institucionais, né? A gente tem um questionário que a gente submeteu para cada município,
A gente tem a lista de presença das audiências públicas do próprio plano diretor. A gente tem uma lista de atores que o comitê possui, né, que já foi identificada anteriormente. E o que a equipe desse eixo vai fazer, que são estagiários, voluntários e colaboradores? Eles vão nessas bases de dados buscar e contactar com essas pessoas e convidá-las a fazerem parte desse conjunto de agentes das águas, né? Então, a previsão é que até maio a gente tenha esse grupo, né, levantado e identificado para que a gente possa iniciar o nosso trabalho de engajamento e formação. Então, essas são as 3 primeiras metas aí, que é revisar todos esses instrumentos aí para a gente poder ter esses agentes identificados. Após essa identificação, a ideia é que em junho a gente faça uma reunião online, né, com esses agentes identificados que voluntariamente se colocaram à disposição para fazer parte desse grupo de agentes, e nessa reunião online a gente vai nivelar as informações e estreitar os laços, ou seja, explicar para eles o que a gente espera dos agentes das águas, como que nós vamos trabalhar, qual vai ser o papel deles no município. Então, a ideia é que em junho a gente tenha esse credenciamento desses agentes das águas, né? A ideia é dar um certificado, né? Já ter os grupos do WhatsApp por município, para a gente ter realmente credenciado esses agentes, que é quem a gente vai poder contar na nossa dinâmica de trabalho. Tá? E aí, no segundo semestre, a ideia é formar, né, esses agentes com uma capacitação presencial, porque a gente que por mais que a ferramenta online seja importante, nada substitui o olho no olho, né? Então, a ideia é que no segundo semestre a gente tenha essa capacitação aí com esses agentes credenciados. E esses agentes, eles vão fazer um trabalho muito importante para nós, que é rever os questionários que cada município respondeu para o programa. Porque a gente sabe que, após a análise que a gente fez dos questionários, a gente percebeu muita inconsistência de informação, e a gente acredita que isso possa estar relacionado com quem preencheu. Então, agora a gente vai poder, já com esses agentes, com esse grupo de cada município identificado e credenciado, validar essas informações tão importantes para a nossa tomada de decisão. Então, vai ser esse o processo que a gente espera conseguir realizar com os agentes das águas, que é realmente tornar a gestão das águas mais participativa possível. Beleza? Ficou claro? Posso prosseguir? Porque eu não estou vendo ninguém. Estou vendo só minha planilha aqui. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Ah, beleza. Obrigada. O próximo ponto desse planejamento são o fortalecimento das mídias, né? Nós temos aí algumas mídias importantes que têm se destacado, né, dentro da nossa capacidade de execução, que são as redes sociais, que são os canais, que é o canal do YouTube, o Instagram e o Facebook. E a ideia é aprimorar ainda mais esses meios de comunicação, que a gente sabe que eles hoje têm sido uma ferramenta importante de divulgação, né, das pessoas. Então, a ideia é realmente profissionalizar e produzir mais conteúdos. E aí a gente vai ter um ponto muito importante aí, que é o contato com as instituições que atuam na bacia. A gente quer que as instituições que atuam, que tenham projetos, que tenham ações, façam conteúdos para a gente publicar no comitê, né? Eles precisam se entender como parte desse processo. Então, nós vamos trabalhar mobilizando essas instituições a produzir informativos que a gente vai divulgar nas nossas mídias, de modo que as pessoas possam entender cada vez mais que a gente está trabalhando num processo coordenado e articulado. Então, essa é a segunda meta, né, que vai correr aí ao longo do ano. Eu não vou detalhar data, mês, forma, porque isso vai ficar disponível para todos os conselheiros que eu vou encaminhar para que vocês possam dar sugestões mais pontuais. Aqui eu vou falar de forma mais geral, que eu acho que flui melhor assim, tá? Mas quem quiser fazer qualquer questionamento ou pergunta sobre o que eu estou falando, pode interromper a qualquer momento. Bem, além dessa articulação e fortalecimento das mídias, que é um meio de comunicação que a gente quer trabalhar alguns eventos, né? E aí a gente escolheu 3 eventos para trabalhar. O primeiro é um evento online, que era para ter sido realizado no ano passado, estava tudo certo, tudo ajustado, tudo pronto, e na semana
foi decretada a quarentena, né? Então a gente não conseguiu realizar, que foi o evento Juntos pelo Mucuri 2, que era o evento onde a gente ia ter o prêmio Alice Godinho pelas Águas, onde a gente ia apresentar o nosso programa, os produtos que a gente já tem, e a gente não conseguiu realizar. Mas a gente quer realizar ele online, porque é muito importante que a gente tenha essa premiação das instituições, porque a gente recebeu as propostas, analisou as propostas e não conseguiu premiar. Então, está marcado aí para o dia 22 de março, esse evento, onde a gente, de forma online, vai premiar as instituições, vai apresentar os produtos que a gente já tem e vai apresentar o planejamento para a população. Então, a gente conta aí com a participação dos conselheiros e convidados para que esse evento seja um sucesso. Outro evento que a gente vai realizar é um concurso, né, hashtag Juntos pelo Mucuri. Esse concurso vai ser todo também pelas redes sociais, onde a gente vai envolver os agentes das águas para que eles mobilizem os seus municípios a tirarem fotos, a registrarem ações que representem o Juntos pelo Mucuri. Aí a foto mais representativa do Juntos pelo Mucuri vai ganhar uma premiação, que a gente vai correr atrás ainda, né? Pode ser um kit do Laticínios do Mucuri, viu, Daiane? Que é ótimo. Pode ser aí um monte de coisa legal que alguém quiser doar aí para nós, para que a gente possa premiar os nossos, né, as pessoas que vão se engajar nesse processo do Juntos pelo Mucuri. E no final do ano, a ideia é fazer uma mostra fotográfica. Aí já seria presencial, se Deus quiser, né? Além dessa questão toda de ações, né, ou seja, de execução, a gente tem também uma meta de produção científica, né? A gente quer estimular, a gente tem muitos alunos e estudantes a fazerem produção científica que sistematize e que divulgue tudo isso que a gente está construindo para que sirva de modelo para outras bacias, né? Eu acredito que a gente vai ter muitos resultados positivos e, através da produção científica, tudo isso que a gente está construindo vai ser divulgado. Então, o eixo 1 ficou focado nessas ações. Fortalecer, identificar e formar os agentes das águas, fortalecer as nossas mídias e realizar os nossos eventos. E aí eu coloco à disposição aí do comitê, caso alguém queira fazer alguma consideração sobre essas falas. Ó, já vi aqui que o Projeto Casa vai dar um presente para a premiação, adorei. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostaram, gente? Por favor, o que vocês estão achando? Dê uma opinião aí. Eu acho que vocês estão com dificuldade com o microfone, né? Igual eu tive. Tá tudo lindo. Ô, Janaína, na verdade, assim, nós recebemos a proposta de encaminhar o planejamento. A gente, no caso da Emater, a gente fica meio que enquadrado com as... Primeiro que nosso planejamento é por município, são 24 municípios, e só agora termina o nosso planejamento por coordenação, né, por coordenador. Agora termina essa semana. E um tanto incerto também, na verdade, a gente está fazendo um planejamento, esperávamos que tivéssemos um cenário mais promissor para esse princípio de ano, mas as coisas estão muito incertas ainda no planejamento. Mas ficou bacana o seu planejamento. A gente espera, à medida que o ano for passando, a gente vai conseguindo implementar as ações, né, de forma que a gente consiga seguir juntos, né, fazendo ações complementares nesse sentido. Temos, inclusive, para esse ano, por exemplo, a gente está no calendário a Agrivales, que poderia ser um ponto também de levar de novo ao comitê, levar as ações para serem discutidas, onde que a gente teria um planejamento. E está previsto para setembro, a Agrivales. E esse ano a gente teria mais um evento mais de caráter de produção científica, de trabalhar técnicas e tecnologias. Mas vamos ver, a gente está tudo muito incerto ainda, né? Sim, eu te entendo, Sandro. Infelizmente, meu coração dói de ver o que estão fazendo com as nossas instituições estaduais, né? Mas, enfim, é o que a gente está vivenciando, né? Mas, de qualquer forma, Sandro, à medida que vocês forem amadurecendo esse planejamento e vendo que ele, né, pode ser incluído dentro do nosso programa, a gente vai fazendo essa comunicação conjunta, né? Isso. Ok.
Alder Klaner, seria interessante também, eu sei que vocês têm uma programação interessante aí sempre de trabalhos de fiscalização preventiva, de campanhas, aí o que vocês tiverem também que possam mandar para a gente incluir vai ser muito importante, viu? Da polícia. Bem, acho que... Oi, Alice, pode falar. Sim, Janaína, estou te ouvindo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que a gente puder ajudar. Eu tinha pensado em vários municípios que participam do Comitê de Bacia, e você entrasse em contato com eles, e lá eles fizessem uma identificação dos maiores problemas que tem em seu município a respeito da questão da água, e como eles enxergam, como eles veem o comitê, e qual o trabalho que poderão fazer para que esse comitê seja cada dia mais divulgado e mais desejado por todos os municípios. E, infelizmente, essa questão da pandemia, pode falar. Não, é só porque o que acontece? O questionário que a gente aplicou no ano passado, ele foi retrasado. No ano retrasado, a gente aplicou um questionário que, inclusive, a gente utilizou como base o livro da expedição, para poder montar esse questionário exatamente para a gente ter uma base de comparação. Aí a gente encaminhou esse questionário para os municípios e eles responderam. Mas a gente percebeu que, por exemplo, pode ter respondido um chefe de gabinete do município ou um secretário. Então, a gente viu algumas inconsistências nas informações. E aí, até que a gente consiga fazer uma nova expedição, porque eu acredito que a gente vai fazer ainda, com fé em Deus, uma nova expedição, a ideia é que esses agentes das águas, que a gente vai identificar e credenciar, eles peguem esse questionário e validem as informações, porque aí vai ser um conjunto de pessoas de diversas instituições lá dentro do município que vão ter mais credibilidade para falar dos problemas de uma forma mais ampla, sabe? Então, ótimo. Isso já está no planejamento, até que a gente consiga fazer com fé em Deus a nossa expedição, tá? Ótimo, Janaína. E eu espero, sinceramente, que Deus me dê mais tempo para poder continuar trabalhando junto com vocês. Um beijo. Amém, amém. Pessoal, eu vou mostrar agora o eixo 2, como que ele ficou, né? O eixo 2, como eu disse para vocês, ele é um eixo de gestão da informação. Ele vai pegar todas essas informações e dados e estudos, tudo que está acontecendo na bacia e fazer uma sistematização, para que a gente tenha mais facilidade para acessar essas informações e, com isso, utilizar elas na tomada de decisão, na solução dos nossos problemas. Então, a gente tem metas de sistematizar esses dados, que é levantar o que de dado textual, de trabalhos, de artigos que já foram produzidos sobre a bacia, levantar os dados em shape, que são os dados que dão condições da gente formar os mapas, né, de tomada de decisão, e levantar os programas e projetos que estão acontecendo na bacia, tá? Além da gente fazer um chamamento de trabalho para que pessoas que tenham feito algum trabalho de conclusão de curso, mestrado, qualquer trabalho, possa apresentar, né, para a gente poder fazer essa sistematização. Então, essa primeira etapa é sistematizar, levantar tudo que já foi produzido e que está sendo produzido na nossa bacia e que está acontecendo. A partir desse levantamento, a gente vai fazer gestão dessas informações, que é organizar e padronizar esses dados para que eles fiquem disponíveis da população, né, e também dos tomadores de decisão, né? Por exemplo, o Estado, a Emater, tem um recurso aí para fazer um trabalho com a agricultura familiar. Com essas informações que a gente vai disponibilizar, o Sandro, com a equipe dele, vai poder direcionar os esforços dele para fazer esse projeto, assim como o IEF. Então, é importante que a gente tenha essas informações levantadas e disponibilizadas de forma que elas, né, estejam organizadas e padronizadas para que a gente possa utilizar. Então, a equipe vai fazer, nesse primeiro semestre, esse levantamento, essa organização de informações. Com essas informações, a gente pode partir para o planejamento,
né? Bruno é alguém que sempre fala aí de planejamento em todas as abordagens dele. Realmente, é fundamental que a gente tenha um planejamento e a gente já tem instrumentos para isso, né? A gente já tem aí a obrigatoriedade legal do plano de saneamento básico, do plano diretor, do plano municipal da Mata Atlântica, o próprio plano diretor da bacia. Então, nessa etapa de planejamento, a gente vai revisar o plano da Mata Atlântica de Teoflotone, porque já está na época de revisar, né? Além de propor para 4 municípios na bacia a elaboração do plano municipal da Mata Atlântica, né? E aí, se assim como aconteceu em alguns municípios aqui de Minas Gerais, a gente pode, inclusive, trabalhar paralelamente o plano de saneamento básico, porque a base de dados para orientar as tomadas de decisão é a mesma, né? Então, às vezes, a gente pode trabalhar naqueles municípios que não têm a revisão conjunta, assim como a elaboração conjunta. Então, isso também está com meta aí para esse ano, tá? Além da produção científica e dos mapas temáticos. Então, a gente vai ter, até o dia 22 de março aí, para a nossa reunião, para o nosso evento, um mapa de calor. O que é esse mapa de calor? A gente vai olhar para a bacia e vai ver aonde estão concentrados os programas e projetos. Porque naquela região que a gente tem uma carência de ações, de políticas públicas, a gente vai ter que direcionar os nossos esforços. Então, isso também vai ser um produto super interessante do nosso programa aí nos próximos dias, tá? Então, o eixo 2, basicamente, é levantar, organizar e disponibilizar as informações que a gente tem na bacia, além de dar base e apoiar a elaboração de instrumentos de planejamento e, finalmente, produção científica e dados para que a gente possa, e mapas para que a gente possa tomar as decisões de forma correta, tá? Então, o eixo 2 está concentrado aí nessas metas. E aí, eu novamente abro aí a palavra para que vocês possam fazer alguma consideração, alguma sugestão aí nesse processo. Tá beleza? Gente, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, então, né? Tá bom. Sim. Oi, nem Bruno, que é o garotinho planejamento, falou nada. Cadê você, Bruno? Mas eu sou doido de te interromper, velho. Verdade, meu amigo. Não, eu tô junto, gente. O que vocês quiserem aí, eu tô agarrado. Ah, então tá bom demais. Então, beleza. Aí, claro, vem a nossa programação aí para o eixo 3. Só um minutinho, que eu vou recuperar aqui o nosso eixo 3 aqui. Peraí. Pronto. O eixo 3, gente, é o eixo que a gente chama de eixo executivo, né? Esse eixo é um desafio para nós, por quê? Porque, teoricamente, o comitê ele não é executor, né? O comitê ele é articulador, ele é regulamentador, ele é fomentador de políticas públicas, mas a gente não consegue ficar sem executar as coisas, ou pelo menos fomentar a execução das coisas. Então, o que a gente vai fazer no eixo 3 é o eixo que a gente chama de revitalização das bacias, que é exatamente promover a melhoria, né, da quantidade e da qualidade da água na nossa bacia. Então, para isso, a gente tem algumas metas também, tá? E aí, qual que é a metodologia que a gente está trabalhando? Fazer uma caracterização fisiográfica das bacias, né, de microbacias, e aí a gente tem 3 microbacias, aliás, 4, né, microbacias aí para a gente poder discutir elas. Então, essas microbacias foram elencadas como microbacias prioritárias pela equipe, por conta desse contexto que a gente está trabalhando. Então, a do Cedro, nós substituímos a do Cedro de Teoflotone pela do Brejaúba, porque lá na microbacia do Brejaúba está acontecendo o projeto Frutificar. Então, a gente acredita que lá a gente consiga fazer a adequação ambiental e agrícola da propriedade rural, que é um sonho, né, que a gente quer trabalhar aqui no município. A de Itaipé, que é aquela que o Adeilson sempre coloca, que está acontecendo muito desmatamento, e ele está lá bem na cabeceira da bacia, então a gente acredita que deve ser feito um olhar especial para lá, mas o Adeilson não está aí hoje, né? E ele é uma pessoa que a gente precisa validar isso com ele.
A de Novo Oriente, que é uma bacia também que está recebendo o projeto Frutificar, que está com um engajamento muito bom, e aí a gente acredita que vai ser interessante trabalhar com eles. E em Águas Formosas, que era uma bacia que já tradicionalmente era trabalhada, mas a gente tem que verificar que se com essa mudança política, se vai continuar o trabalho lá. Então, a gente vai entrar em contato com as autoridades locais para avaliar o interesse e como a gente vai seguir com essa caracterização. Mas a meta é 3 microbacias sendo trabalhadas esse ano. Depois que a gente fazer o estudo fisiográfico, que é caracterizar e levantar com as informações de sistema de informação geográfica, a gente vai fazer o trabalho em loco. A gente quem? O comitê? Não, né? Porque o comitê não é executor. Mas o contato com as instituições locais, com os agentes das águas, com as prefeituras, para que eles mesmos conduzam esse processo, né? E aí a gente vai, em loco, identificar onde que a gente vai cercar nascente, onde que a gente vai fazer barraginha, onde que a gente vai fazer estrada ecológica, para, no final, ter um plano de intervenção e, com isso, captar recursos locais ou estaduais ou até federais para a gente executar essas ações, tá? Com isso, a gente vai conseguir, então, avançar na revitalização das microbacias. Uma coisa que a gente incluiu aqui também na revitalização de microbacias é o plano de saneamento básico de Teoflotone, que, na verdade, o Conselho de Saneamento, né, aqui em Teoflotone, a gente tem o Fundo de Saneamento, que já tem aí mais de R$1 milhão nele, e tem o Plano Municipal de Saneamento Básico. E dentro do plano, o Conselho definiu um conjunto de ações prioritárias. Então, a gente vai, dentro do Juntos pelo Mucuri, apoiar a execução desse plano de trabalho para a promoção do saneamento básico aqui em Teoflotone. E a ideia é que esse movimento aqui em Teoflotone sirva de modelo para que outros municípios consigam efetivar o seu plano de saneamento e a sua política de saneamento básico municipal. Então, essa também é uma meta que a gente incluiu, que, na verdade, é uma meta do município de Teoflotone, né, e que a gente vai trazer para dentro do comitê para apoiar a execução. E a ideia, gente, é que todas as instituições que tenham metas, que tenham aderência com o programa, migrem as suas metas para dentro do programa. Por quê? Lembrem, o comitê não é executivo. Então, para executar, a gente conta com quem? Com as instituições. Então, é importante que as instituições façam essa inclusão do seu planejamento dentro do eixo 3 para que a gente consiga executar. Por exemplo, o Programa Nascente do Mucuri. O Programa Nascente do Mucuri, ele é executivo. Então, é interessante que o projeto traga as suas ações para dentro do programa, porque ele vai ganhar muito mais engajamento, validação e realmente articulação com todas essas instituições que estão trabalhando no programa, né? Então, a gente aguarda aí que as instituições encaminhem as suas programações para que a gente possa fazer acontecer. E, por fim, a produção científica. Então, os 3 eixos, eles têm, ao final, a produção científica. Voltou a gravar aí, né? Ninguém tem comunicado, vocês estão muito caladinhos, viu, gente? Ninguém tem comunicado aí, não? Né? Sobre as instituições, tá todo mundo fazendo planejamento, né? Pelo que eu entendi. Então, ok, eu também, o comunicado que eu quero fazer, né? Para mim é super complicado fazer comunicado, porque eu represento a SEMAD, né? Então, eu não tenho comunicado da SEMAD para fazer. Mas a Prefeitura Municipal de Teoflotone, a gente está com um planejamento aí muito bacana para esse ano, como eu tenho falado sempre nas reuniões. A gente está com o programa Viver Bem TO aí a todo vapor. E uma das prioridades nossa dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é o saneamento básico. A gente conseguiu encontrar a via de execução do recurso do Fundo de Saneamento, que foi uma luta que eu fiquei ano passado inteiro para achar esse caminho. Graças a Deus nós encontramos esse caminho. Essa semana, aliás, ontem, já foi para contratação o projeto de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto de Bias Fortes, que é uma comunidade que sofria muitíssimo com a questão da água e com a questão do esgoto. Então, a gente já vai fazer a contratação do projeto e, após o projeto, a gente já vai começar a execução das obras. A gente está com um planejamento muito grande também de melhorar a qualidade da água dos sistemas alternativos de água.
Outro desafio também que eu acabei assumindo aqui pela Secretaria de Meio Ambiente é a gestão da concessão da Copasa. Então, eu vou estar acompanhando mais de perto aí todos os tópicos, né, todos os pontos, todos os acordos estabelecidos entre a Prefeitura e a Copasa, para que efetivamente a gente consiga ter um saneamento básico eficiente aqui na nossa cidade. A gente sabe aí as dificuldades que a gente passa, mas eu vou estar com esse desafio de estar trabalhando junto da Copasa para poder trabalhar isso da melhor forma possível, né, já que a Copasa é a nossa instituição aí que faz o saneamento básico no nosso município e a gente quer fazer isso da melhor forma possível. Então, vai ser um foco muito grande no saneamento esse ano aqui na Prefeitura de Teoflotone e, consequentemente, eu acredito que à medida que a gente evolui aqui em Teoflotone como o polo, né, do Mucuri, eu acredito que a gente vai acabar também desdobrando e afetando positivamente os outros municípios com saneamento básico, tá? Então, era essa a comunicação que eu queria dar para vocês aqui, viu? E aí, se mais alguém tiver algum comunicado, fique à vontade. Janaína, tem notícia nova do Ricardo aí no grupo. Do Ricardo? Olha o grupo do WhatsApp. Eu estou sem acesso ao WhatsApp aqui, minha internet falhou. É porque eles ganharam o prêmio Boas Práticas, né? É isso? É, ficou em segundo lugar. Ah, ficaram em segundo lugar? Que ele escreveu no grupo foi. Ótimo, maravilhoso. E aí, uma das coisas que a gente também está propondo dentro do programa de saneamento, porque assim, o mais legal do Desenvolver, eu queria só fazer essa consideração aqui para vocês, né? O programa Desenvolver, que é o programa promovido pelo GEPAF, pela ONG e por um conjunto de parceiros, é que eles trabalham a formação das pessoas para construção das fossas, né? Então, não é um processo que você vai lá, contrata uma empresa que vai lá e instala as fossas. Eles formam as pessoas, eles capacitam as pessoas para formar e fazerem o trabalho de saneamento. Então, dentro do nosso plano de trabalho de saneamento aqui de Teoflotone, a gente incluiu metas de trabalhar as fossas sépticas em comunidade que já tem a dinâmica de trabalhar o tirão, que é o caso do Brejaúba, né? A comunidade do Brejaúba hoje, aqui em Teoflotone, ela tem sido uma comunidade pioneira nessa mudança de uso do solo. Então, muitos produtores estão aderindo à prática da agricultura com princípios da agroecologia, e lá nós vamos trabalhar também a questão do saneamento rural. Então, em breve, aí a gente vai ter muitas coisas bacanas acontecendo, se Deus quiser, aqui em Teoflotone, e com isso, popularizar isso para todo o Mucuri. Viu? Então, esses são os comunicados que eu tenho para fazer. Paulo César, fica à vontade. Paulo escreveu aqui que aqui em Carlos Chagas eles ainda continuam o trabalho à frente da diretoria de meio ambiente do novo governo. Eu não estou conseguindo ler o resto aqui, não, porque está tipo dando um... Peraí, deu certo. Paulo César disse que continua o trabalho à frente da diretoria de meio ambiente do novo governo municipal, com novas perspectivas de trabalho. Paulo César, vamos fazer esse trabalho de articulação aí, viu? Juntos, para que a gente possa propagar essas boas práticas aqui de Teoflotone para todo o Mucuri. Tá? Vamos fazer esse trabalho integrado. E é importante que as secretarias de meio ambiente façam essa integração no Mucuri para a gente trabalhar de forma harmoniosa e integrada. Viu? Mais alguém, gente? Sem comunicados? Então, eu gostaria de encerrar, né, a nossa reunião, agradecer a todos. A Alice quer falar? Alice? Eu estou com problema, Janaína. Alô? Oi, agora estamos te ouvindo. Não, eu estou com um problema aqui no meu computador, mas eu me deu vontade de rir, porque ouvindo você, eu me perguntei assim, de onde Janaína é? Você nasceu onde, Janaína? Hã? Onde você nasceu? Belo Horizonte. Eu tenho que mandar um agradecimento a Belo Horizonte por mandar você para cá. Muito obrigada pelo seu trabalho
Que Deus continue te abençoando e é que a gente possa continuar contando com você. Oh, minha linda, você sabe, né, do meu carinho por essa região, né, tudo que eu sempre sonhei na vida, eu alcancei aqui, sabe? Então, eu tenho um amor mesmo pelo Mucuri, até o Flotone me deu um Jean, né? Pensa bem, que coisa mais linda. Me deu Jean, me deu mestrado, me deu minha casa na roça, me deu pessoas tão maravilhosas. O mínimo que eu posso fazer é dedicar o meu amor e o meu trabalho para essa região, viu? E eu pretendo ficar por aqui. Tenha muita saúde e força para continuar trabalhando. Muito obrigada. Em nome de Belo Horizonte, eu sou de lá também, e em nome de Teófilo Otoni. Eu quero ser 10% do que você é, viu, Alice, para essa região. Se Deus quiser, eu já vou ficar muito feliz de chegar em 10%. Você vai me obrigar a ser irreverente e te falar assim, vai catar coquinho, Janaína? Oh, meu Deus do céu. Ô, gente, depois desse caso de amor aqui, né? Vamos todo mundo colocar a carinha aqui para a gente tirar uma foto bem bonita, para postar nas nossas redes sociais. E em breve aí estaremos juntos. Em março, né? Nós temos o nosso evento Juntos pelo Mucuri. Eu espero contar com todos vocês nesse evento, que vai ser tão importante para a nossa bacia. Viu? Tem mais carinha para aparecer aí. Cadê vocês? Cadê o resto? Isso, olha o povo bonito aí aparecendo. Beleza. Aí, ótimo. Então tá, vou tirar de quem tá aí, viu? Pessoal, muito obrigada. Boa tarde. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, que vocês tenham um 2021 maravilhoso, que todos sejamos vacinados logo. Viu? Em março também tem audiências públicas, viu? Do prognóstico. Então, em março a gente se encontra também por aí.